gente, hoje é dia 19 de janeiro, domingo, e eu tô aqui pra dar continuidade no vídeo. Depois que eu gravei aquela parte reagindo às minhas notas, eu não consegui continuar gravando porque eu fiquei muito abalada. Chorei o dia todo e eu não tinha a mínima condição de continuar a gravação. Então eu dei um tempo e agora eu tô retornando aqui hoje, comentando o que eu achei das minhas notas e algumas coisinhas. No dia, não sei se deu pra perceber muito no vídeo, logo eu parei de gravar, mas eu fiquei muito chateada com a minha nota, porque eu achei assim que realmente eu ia conseguir mais de pelo menos uns 800 pontos, sabe? Com a minha pontuação, já que eu acertei 150 questões, que corresponde a mais de 83% da prova. Também tirei uma boa nota na redação, que foi 980. Por 20 pontos eu não fechei a redação. Acertei 38 questões de matemática. Eu esperava chegar pelo menos próximo dos 900, porque de acordo com os anos anteriores era mais ou menos essa nota que o pessoal tirava. Eu acertei 39 questões de humanas e eu esperava pelo menos chegar perto dos 800 e eu não tirei nem 750. Enfim, eu vim falar quantas questões eu acertei por matéria e comparar com o meu resultado do ano passado. No dia eu fiquei muito triste, chorei muito, mas logo depois eu entrei no Instagram, no Twitter, eu vi o pessoal reclamando muito, falando que as notas foram muito baixas, que todo mundo tinha sido surpreendido, que inclusive teve o erro no Enem, né? Pra quem acompanha o jornal, pra quem tá acompanhando nas redes sociais do INEP, do Ministério da Educação, houve erros na correção de algumas provas, principalmente o pessoal de Viçosa, e eu acho que isso contribuiu, essa quantidade de notas baixas contribuiu para abaixar bastante a TRI. Em português, em linguagens, na verdade, eu acertei 37 questões. É uma quantidade que eu considero boa, porém eu esperava tirar mais, porque a prova pra mim foi mais tranquila, sabe? Eu não achei a prova tão puxada, eu achei que tava, assim, bastante interpretação de texto, sabe? Então eu esperava acertar, chegar, tipo, em 40. Mas enfim, foi uma quantidade boa, achei que a TRI foi justa. Porém, em comparação com o ano passado, não aumentou quase nada a minha nota. Ano passado eu acertei 34 questões e eu tirei 600... Eu tô com uma colinha aqui, eu vou ler. Eu tirei 647,6 ano passado. E esse ano eu acertei 37 questões, ou seja, 3 questões a mais. E minha nota não aumentou nem 10 pontos. E ela foi para 657. Como disse, é uma nota que eu não reclamaria. Porém, acho que podia ter aumentado um pouquinho mais. Em humanas, eu fiquei muito decepcionada, porque ano passado eu acertei 29 questões de humanas, o que, assim, pra mim é péssimo, né? E eu tirei 697,6, ou seja, quase 700. Tinha ficado satisfeita com a minha nota, óbvio, porque não foi uma quantidade alta de questões, porém esse ano eu acertei 39 questões. Assim, pra mim foi uma quantidade ótima. Eu ainda não fiquei 100% satisfeita, porque eu também esperava acertar pelo menos 40 em humanas, porque eu também não achei a prova complicada. Achei que a prova tava basicamente em interpretação. Inclusive eu ia fazer um vídeo comentando as provas do Enem, não deu certo, porque meu celular não deu certo. Enfim, a gente tentou fazer a gravação e meu namorado, a gente foi pra um lugar legal, mas enfim, acabou que não resolveu, então vou comentar a prova toda nesse vídeo. A prova, assim, tava muito interpretação, muito mesmo. Eu gostei. Porém, eu achei, assim, que desvalorizou muito quem realmente estudou. Porque alguns conteúdos, por exemplo, ditadura militar, eu já esperava que não fosse cair. Mas não caiu absolutamente nada. Não caiu Era Napoleônica, não caiu o período entre guerras, não caiu Primeira e Segunda Guerra Mundial, não caiu Era Vargas, não caiu Juscelino Kubitschek, não caiu Plano Real, não caiu Collor, não caiu Brasil Império, não caiu Brasil Provincial. Nossa, quase que não sai. Não caiu muita coisa, não caiu quase nada de Brasil Colônia, e as questões que ainda cobravam um pouquinho de história, assim, dava pra você meio que, tipo, pelo menos eliminar algumas alternativas. Então, assim, por um lado eu achei bem ruim, porque desvalorizou quem estudou muito, mas por outro lado, depois eu pensei e foi um pouco bom, porque a gente tem que pensar também que o Enem é pra todo mundo que quer fazer qualquer curso em qualquer faculdade e que pode ter vindo de escola pública também. Na verdade, a maioria é de escola pública. Quem já estudou em escola pública, no caso eu também,
sabe que a realidade da escola pública é totalmente diferente da realidade da escola particular. Então, no cursinho particular, eu vi tudo. Porém, quando eu tava na escola, eu não vi nada. Então, assim, eu acho que esse lado da prova ter sido mais interpretativa favoreceu um pouco os alunos de escola pública. Eu achei isso legal, sabe? Tipo assim, foi algo mais pensado para eles também. Em natureza, eu fiquei feliz com o meu resultado, eu confesso, eu não achei ruim a minha nota. Ano passado eu acertei 28 questões de natureza, sempre foi assim, o que eu menos acertei a vida inteira, desde o meu primeiro Enem, sempre o que eu menos acerto é natureza. Antes eu errava tudo de química e física, acertava biologia. Atualmente eu tô acertando muito química e física e errando tudo de biologia, não sei o que tá acontecendo, eu acho que é porque a natureza realmente é meu ponto fraco. Mas enfim, ano passado eu acertei 28 questões e eu tirei 690,2. Esse ano eu acertei 36 questões, 8 questões a mais do que ano passado, e eu tirei 759,4. É uma quantidade que eu achei boa, é uma nota que eu achei razoável. Óbvio que eu queria ter acertado muito mais de natureza, até porque na maioria das faculdades, em todas as faculdades, na verdade, que tem peso, normalmente natureza é o que mais pesa para medicina. Então, assim, óbvio que se eu pudesse trocar, eu preferiria ter acertado 39 de natureza e 36 em humanas, mas enfim. Foi uma quantidade que eu achei boa pro meu desempenho, porque 8 questões de um ano pro outro não é fácil. E eu sempre tive muita dificuldade em natureza, então acho que foi válido. Em matemática, eu fiquei muito decepcionada. Porque quem me conhece, quem já me segue no Instagram, sabe que matemática é minha paixão. Eu amo matemática, amo. Sempre tive muita facilidade, quer dizer, sempre assim, depois da UBMEP. Antes eu não tinha muita facilidade, mas enfim, sempre foi uma matéria que eu tive mais afinidade. Quem me conhece sabe que eu sou medalhista da UBMEP, inclusive, da Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas. Já fiz projeto científico com o PIC, com o pessoal da UFG e do governo federal. E assim, foi a única matéria que eu não estudei o ano todinho, porque assim, eu ia meio que ficar encebando, sabe, que eu já sabia. Mas eu sempre fui muito confiante, e assim, eu fui muito confiante pra prova porque eu sempre amei matemática. Matemática é o que eu fazia assim por hobby, sabe, que eu não podia começar a estudar, porque se eu começasse a estudar, eu ficava o dia todo estudando, só pra poder ficar maciando meu ego. Ano passado, quem me segue no Instagram, enfim, inclusive se você não me segue lá, eu posto muita coisa lá, muito mais do que no YouTube, na verdade, do que em qualquer rede social, na verdade. Ano passado, por um erro meu mesmo, por nervosismo, eu marquei 4 questões seguidas no gabarito erradas, e isso abaixou muito a minha nota de corte, até porque foram assim, seguidas e foram 4 questões consideradas fáceis. No caso, teve muita porcentagem de acerto. E isso me derrubou um pouco, me deixou muito triste, mas enfim, vida que segue. E ano passado eu tirei 848,5, acertando 33 questões. Esse ano eu acertei 38 questões e eu tirei 853. Eu fiquei muito decepcionada, porque eu aumentei 4 questões na minha média e não aumentou, 4 não, aumentei 5 questões na minha média. E minha média não aumentou nem 5 pontos, minha média aumentou 4,5 pontos. E assim, eu achei um absurdo, porque aumentou 5 questões e não aumentou nem 1 ponto por questão. Vocês têm noção disso? Nenhum ponto. E matemática é a matéria que mais sobe. É assim, é a que mais... que você acertar um ponto, talvez você consiga, 40, 50 pontos em uma questão. E minha média não aumentou nem 5 pontos. Isso me deixou muito frustrada na hora que eu vi, porque eu estava esperando ir, sim, com uns 900 na média. Depois eu vi que a TRI foi muito baixa, enfim... E eu fiquei chateada com essa nota de matemática, eu confesso, porque, como eu disse, eu sempre amei muito matemática. Porém, tem uma justificativa. Quando eu comecei a fazer a prova, eu comecei por natureza, porque era a matéria mais importante pro meu curso, era o que mais pesava pra mim. E entre natureza e matemática eu faço muito mais rápido. Então, se ficasse sobrando 2 horas só pra eu fazer matemática, dava de boa. Agora, se sobrasse 2 horas pra fazer natureza, eu não dava nem metade da prova. Eu achei a prova de natureza muito conteudista. Assim, eu confesso que
eu meio que gostei porque caiu muita coisa do que eu estudei. Porém, eu fiquei pensando nos alunos de escola pública, porque quando eu estudei na escola pública, tipo a Pamela, de 2 anos atrás, que tinha acabado de sair do ensino médio, ela não conseguiria resolver metade dessa prova, sério, nem metade, porque foi muito, muito conteudista. Caiu muita coisa que eu nunca tinha nem ouvido falar no meu ensino médio, na minha vida escolar inteira. Mas enfim, eram questões que, assim, apesar de muito conteudistas, eu sabia que eu sabia resolver, que eu só precisava de tempo. Muitas questões, por exemplo, de física e química com contas, que eu sabia resolver, que inclusive eu consegui resolver, que eu consegui fazer, que assim, eu só precisava de tempo mesmo. Porém, acabou que eu gastei 3 horas só em natureza e eu fiquei 2 horas pra fazer matemática e marcar todo o gabarito. Foi muito curto o tempo, foi muito pouco, não deu pra eu fazer todas as questões e acabou que eu tive que chutar. Se eu não me engano, foram 5 questões de matemática. E assim, como eu chutei 5 questões de matemática, eu resolvi mesmo 40 questões. E dessas 40 questões eu acertei 38, eu errei 2. Por bobeira mesmo. Uma foi porque eu nem vi aquela questão lá de combinação. Nossa, até agora eu ainda não engoli aquela questão de análise combinatória. Eu fiz ela, eu resolvi ela, mas na hora de marcar eu marquei, tipo, combinação de um mais combinação de outro, porque eu não vi que era mais, eu pensei que era vezes, sabe? Eu, tipo assim, era um peguinha mesmo no gabarito e eu marquei. E a outra eu não lembro qual que eu errei. Mas enfim, eu fiquei muito chateada porque eu esperava um 900 e veio quase a mesma nota do ano passado. E isso me desesperou muito, 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 porque eu esperava que matemática subisse a minha nota pra eu conseguir, né, tipo, chegar perto da nota que eu queria. E em redação, eu confesso que eu fiquei feliz, porque queria muito tirar acima de 960, porém eu fiquei muito triste também, por um outro lado, porque quando eu saí da prova, eu tinha certeza absoluta que eu ia tirar 1000 nessa redação, porque era um tema que eu tinha certeza que muita gente não fazia a mínima ideia do que escrever. E já eu, tipo, todo mundo reclamando que não tinha repertório, porque realmente, tipo, não tem um filósofo, não tem um sociólogo que fale especificamente de cinema, mas eu tinha repertórios específicos pro tema, sabe? Eu tinha coisas assim que eu tinha acabado de assistir, sabe? Uma notícia. E aí eu fiquei muito feliz e a redação fluiu muito. Eu escrevi, tipo, bem rápido a redação. Porém, eu cometi 2 erros muito bestas na minha redação. O primeiro erro foi porque, na hora do nervosismo, eu encontrei alguns temas, alguns repertórios que caberiam na minha redação. E eu tava decidindo se eu ia colocar Gilbert Manstein, se eu ia colocar Louis Althusser. E aí eu comecei a pensar em filósofos, e aí eu decidi colocar o Gilbert Manstein. Pra quem não conhece, ele é um jornalista. E ele tem a tese do Cidadão de Papel. E aí eu fui e coloquei ele. Só que antes eu ia colocar o Louis Althusser. E aí eu não vi que, tipo assim, eu tinha escrito a tese do Louis Althusser, eu apaguei. E eu coloquei o Gilbert Manstein. E aí, só depois que eu fui perceber que eu não tinha apagado filósofo e tinha escrito jornalista. Então eu coloquei que o Gilbert Manstein era filósofo, sendo que ele não é filósofo. E o segundo erro besta que eu tive é porque pouco antes, 3 dias antes do dia do Enem, eu tinha visto uma matéria não, uma postagem do MEC nas redes sociais, falando que o MEC tinha feito parceria com um instituto lá, não lembro, o Instituto Joaquim Nabuco, eu acho, algo do tipo, em que eles iam fazer salas adaptadas, salas especiais de cinema, adaptadas para pessoas autistas, pessoas deficientes com problemas auditivos. E eu tinha lido isso, só que na hora do nervosismo eu fiquei tão nervosa, mas tão nervosa que eu lembrei disso, mas eu coloquei como se tivesse sido uma determinação governamental, sabe? E acabou que eu coloquei isso e eu acho que foi isso que tirou minha nota, porque eu levei minha redação para vários corretores. Nenhum deles achou o erro ortográfico. Todos eles, na verdade, falaram que isso não tiraria nota. E realmente, eu tirei 980. Um corretor não tirou nota, me deu 1000. Mas o outro, acho que, né... Enfim, ele tirou e me deu 960. E eu fiquei com a nota final 980. Porém, não tô triste, porque eu sei que foi um erro meu, foi uma idiotice minha. Foi um nervosismo, acontece. Mas foi uma ótima nota, ajudou bastante a subir minha nota. Enfim, essas foram as minhas notas do Enem 2019. Comenta a nota de vocês aqui também, que eu quero ver. Não é por maldade. Quero saber como vocês também foram. Me abri aqui pra vocês. Se abram pra mim também. E eu quero saber de vocês se vocês também acharam essa TR muito louca. Eu espero muito que as notas de corte abaixem. Eu estou esperando isso, porque senão eu não vou conseguir entrar na faculdade que eu quero.
Se vocês gostaram, curtam o vídeo, se inscrevam aqui no canal, porque eu não sei se eu disse no início do vídeo, mas a gente tá chegando perto de 15 mil inscritos e eu quero muito bater essa marca logo. Eu quero que isso, sabe, eu quero chegar em 15 mil pra eu poder sentir mais uma motivação, sabe? Enfim, é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo, tchau!